Se eu bem me lembro, eu vim parar a este mundo porque venci uma corrida com partida nos testículos do meu pai e a chegada para a meta no útero da minha mãe, onde mais tarde acabei por ser expulso através de uma vagina que, por coincidência, também pertence à minha mãe. E isto é curioso porque aconteceu isto com toda a gente no mundo, quer dizer, não pela vagina da minha mãe, não é? Até porque cada um de nós só tem uma mãe, menos com uma única pessoa. Houve um único ser humano em toda a eternidade que teve a capacidade de se teletransportar para dentro de um útero. Podia ser magia? Podia, mas preferiram antes dar-lhe o nome de Milagre. Vão dizer que fui o único a achar isto estranho. Quer dizer, vai nascer o único ser divino na Terra, o Todo-Poderoso, a personificação da ressurreição, e quem está lá para o receber? Um burro, uma vaca e 3 gajos montados a camelo. Não, então, uma mulher engravida milagrosamente e de repente aparecem 3 gajos montados a camelo, com prendas. Epá! A meu ver, toda esta história teria muito mais credibilidade se na altura a ciência já tivesse tão avançada quanto hoje. Porque se fosse este o caso, eu acredito mesmo que estes reis magos, em vez de prendas, tinham era trazido cada um teste de ADN, percebem? Menos o Baltazar, não é? À partida, percebeu-se logo que... Mas como a Bíblia fala de uma tal noite sagrada, dada a escassez de recursos da altura, eu acredito que qualquer ajuda seria bem-vinda, como por exemplo, sei lá, comida, vestuário, cobertores. Por essa mesma razão é que eles trouxeram o quê? Mirra, incenso e ouro. Utilidade nenhuma, mas o valor espiritual está lá. Agora, o pior nisto tudo é José, que de alguma forma acreditou muito facilmente que as virgens também engravidam, o que na realidade justifica também muito facilmente o porquê do burro estar no presépio. Até porque no fim do dia ninguém gosta de sentir sozinho. Então foi por isso que eles meteram uma vaca ao pé. Bom, para mim, a base da religião é toda ela fundamentada em milagres, o que torna muito complicado encontrar vestígios lógicos e concretos da existência de um ser superior. Mas como a minha curiosidade não se alimenta sozinha, hoje vamos às origens da nossa criação à procura de uma resposta concreta e fundamentada sobre a existência de Deus. Religion has actually convinced people that there's an invisible man living in the sky who watches everything you do every minute of every day. And the invisible man has a special list of 10 things he does not want you to do. And if you do any of these 10 things, he has a special place full of fire and smoke and burning and torture and anguish, where he will send you to live and suffer and burn and choke and scream and cry forever and ever till the end of time. But he loves you. He loves you. He loves you and he needs money. He always needs money. He's all powerful, all perfect, all knowing, and all wise. Somehow, just can't handle money. Depois desta, acho que já todos percebemos que Deus é o ser todo perfeito em todos os aspectos. Menos a lidar com dinheiro, não é? Mas também, quem é que precisa de dinheiro para criar o mundo? Se eu bem me lembro, antes de existir dinheiro, Deus já tinha criado o mundo. Em 6 dias. Teve ele ali a criar. Vejam bem, ele no primeiro dia criou a luz e as trevas, o que supostamente simboliza o dia e a noite. No segundo, o céu e a separação das águas. No terceiro, a terra e as plantas. No quarto, o sol, a lua e as estrelas. O que é estranho, não é? Visto que se o sol só foi criado no quarto dia, de onde é que raio veio a luz do primeiro dia? No texto de Gênesis, no primeiro dia de criação, Deus disse: faça-se a luz, e a luz fez. Segundo os teólogos, que para quem não sabe são pessoas que passam uma vida inteira a arranjar justificações simbólicas para tudo o que na religião não tem lógica, essa luz
não é uma luz, mas chama-se luz porque simboliza a passagem do caos para a ordem e a chegada do conhecimento e da consciência. Atenção, o que a mim me parece bastante bom, até porque se é para criar um mundo, eu espero bem que quem o faça tenha alguma consciência. Agora, quanto ao conhecimento... Então vejam bem, ele criou o céu, a separação das águas, as terras e as plantas e só ao final de 3 dias de trabalho é que se apercebe que teve este tempo todo a trabalhar às escuras? Epá, estamos a brincar ou quê? Esta, meus amigos, é a prova viva que Deus é um homem. Até porque fazer 2 coisas ao mesmo tempo é muito complicado. Mas também sempre ouvi dizer que mais vale tarde do que nunca, não é? Então ao 5º dia decidiu trazer alguma vida ao mundo e criou o quê? Os peixes e as aves. Só que esqueceu-se que os peixes eram os alimentos das aves. Exato. É o holocausto do carapau. Só que aquilo que parecia ser o fim do mundo, essa tal ditadura de cegonhas, era na realidade só mais uma justificação simbólica para os nossos colegas teólogos. Então, estes peixes e aves, afinal, são mesmo peixes e aves. Mas não são apenas peixes e aves. São a representação simbólica de todos os animais marítimos e aéreos. Que, pelos vistos, segundo a Bíblia, nenhum deles era carnívoro. Deus disse, dou-vos toda a erva... Deus disse, dou-vos toda a erva e toda a árvore do fruto para vos servirem de alimento. O que significa que no início do mundo, todos os seres vivos eram veganos. O que, dada a realidade dos dias de hoje, também pode ser visto como o paraíso para qualquer vaca. Das que não engravida por milagre, atenção. Então, em que instante é que os seres vivos se tornaram carnívoros? Ao 6º dia, Deus criou os animais terrestres e o ser humano. Todos conhecem os famosos Adão e Eva, certo? Mas será que conhecem o pecado de Adão e Eva? Pois é, meus amigos, desta polémica não sabeis vós. Esta é agora. Com a criação de Adão e Eva, Deus ofereceu-lhes um jardim muito bonito que se chamava de Éden. Neste jardim havia muita flora por explorar, juntamente com imensas árvores de frutos. Mas havia uma árvore especial, a árvore do conhecimento, ao qual Deus passou-lhes a seguinte mensagem: Podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nesta árvore nascia o fruto proibido que dava a quem a comia a consciência moral, a total percepção entre o bem e o mal. Até que um dia apareceu uma serpente. E esta serpente contou a Eva que quem comesse o fruto proibido iria poder tornar-se Deus. Caindo na tentação, Eva chegou perto da árvore do conhecimento, arrancou aquilo que dizem ter um aspecto de uma maçã e, sem pôr em causa a vontade de Deus, trincou-a. E passou-a a Adão. Exato, foi preciso fazer a digestão de uma maçã para aparecer o pecado. Eu sei o que é que vocês estavam a pensar, ouviram falar de Eva, Adão, pecado, eu sei bem onde é que essa mentezinha vos levou. Mas, segundo Gênesis, homem e mulher os criou. E Deus disse, sede fecundos e multiplicai-vos. Portanto, Deus quer que nós nos reproduzamos, o que significa que o sexo é bom. Deus até já criou os humanos veganos, sabendo que eventualmente eles iriam acabar a vestir-se com folhas. Claro que ele já sabia que um dia os humanos iriam ficar enjoados da fruta das árvores e que iriam provar antes o misterioso sabor das saladas. Agora imaginem a cara de satisfação da Eva quando descobriu que afinal uma boa salada também leva salsicha. Mas isto deixa-nos aqui com uma situação muito sensível. Então, se Adão e Eva são os únicos humanos no mundo, ao se reproduzirem, o filho de Adão e Eva vai se reproduzir com quem? É neste momento, sabem, que é essencial os eventos históricos do passado para nos basearmos na opinião e nas formas de pensar dos peritos neste assunto. E por isso mesmo é que eu me questiono. O que é que o Jon Snow diria nesta situação? Não é? Até porque, para ele, esta é uma situação que lhe é bastante familiar. Mas Adão e Eva tiveram vários filhos, onde incluído um deles casou-se com outra mulher. O que quer dizer que, afinal, existiam mais humanos para além de Adão e Eva, que se não foram criados por Deus, vieram dos seus pais, e dos pais dos seus pais, e dos pais dos pais dos seus pais, que muito provavelmente tinham tias. Calma, John, estava a brincar, John. Então isto quer dizer que antes de Deus criar os humanos, eles já existiam. Ou seja, basicamente o que isto significa é que este ser todo perfeito perdeu um dia inteiro para fazer aquilo que aparenta ser um simples copy-paste.
Mas ainda bem que os nossos amigos teólogos arranjaram mais uma explicação simbólica. Segundo então os teólogos, Adão e Eva são duas pessoas, mas não são duas pessoas literais, mas a representação da humanidade primitiva. Ou seja, Adão e Eva foram os primeiros seres humanos com consciência, o que foi um erro tremendo. Imaginem só o que é ganharmos a consciência que afinal existe um ser que criou isto tudo. Então tu crias coisas? Então queria lá aí, sei lá, uma casa para mim, pode ser, sei lá, em um sítio qualquer, como por exemplo Lisboa, até porque se eu estou à espera da ajuda do Montenegro, bem que posso rezar. Não é? Imaginem só a quantidade absurda de pedidos que foram feitos que até um ser divino todo-poderoso, ao final do 6º dia de criação, descansou. A única questão que fica no ar é: será que ele algum dia decidiu voltar desse descanso? Até porque, vendo bem, não existe nenhum outro relato na Bíblia sobre o que se passou no 8º dia. Pá, eu digo isto porque eu não sei se ele entretanto já foi informado ou não, mas a sua própria criação, à qual me parece que ele teve imenso trabalho para conceber, está com ideias de se erradicar a ela própria. E isto deixa-nos aqui apenas com duas opções em aberto. Então, se ele realmente ficou a descansar, é sinal que se calhar cagou só na nossa raça, não é? Caso contrário, não entendo qual é que é a parte de Deus que transmite amor incondicional que envolve ver-nos todos a morrer ao mesmo tempo. Mas é exatamente por esta razão que eu cá prefiro acreditar que se calhar ele não existe. Da forma que os humanos o idealizam. Mas isso se calhar fica uma conversa para outro dia. Tá bom? Então vá! Até logo!